Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Já estávamos separados fazia uns 2 anos e, por incrível que pareça, a gente continuava se dando bem. Tínhamos uma filha de 6 anos, o que garantiu o contato permanente, né? Quem tem filho sabe que separa da mulher, separa do marido, mas sempre vai ter contato por causa do filho. Nesse período, eu já tinha me envolvido com uma mulher. Chegamos, inclusive, a viver juntos. Mas acabou não dando certo. E, no fim, foi cada um por um lado. Já a Karen, minha esposa, da qual tinha me separado, ela continuava sozinha. Quer dizer, pelo menos até onde eu sabia. Até porque a gente não era, né, de ficar falando desse tipo de assunto. Eu não sabia se ela se envolvia com alguém. Por exemplo, eu ia ver a minha filha direto. Tínhamos uma ligação forte ainda. Tudo o que eu podia fazer pela minha filha, sabe, eu não medi esforços, por isso estava sempre presente. Um sábado, dei uma passada na casa da Karen, depois do serviço, para dar um beijo na minha filha, passar um tempinho com ela. E olha, não sei se era impressão minha, mas senti que a Karen estava meio estranha. Diferente de como eu sempre a encontrava. Sei lá, ela estava um pouco quieta, né? Naqueles últimos tempos, ela sempre estava alegre, bem disposta. Naquele sábado, enquanto eu brincava com a minha filha, ela ficou o tempo todo ali encolhida. Olhar perdido, quase nem conversou comigo. Apesar da separação, vou repetir para que fique claro, a gente continuou se dando muito bem. De modo que fiquei preocupado. Tanto que pelas tantas, me aproximei e perguntei: tá tudo bem, Karen? Acontecendo alguma coisa aí? Tô te achando tão desanimada? Ela só olhou para mim, fez aquela cara desanimada e falou: não é nada, Fernando. Só tô aqui pensando em umas coisas que eu tenho de resolver amanhã. Como que não é nada, Karen? A gente tá separado, mas eu te conheço. Pra você tá assim, alguma coisa séria deve estar acontecendo. Me conta, o que foi? Nessa hora, ela suspirou, mas de um jeito um suspiro tão profundo. E pro meu espanto, adivinha? Em vez de dizer alguma coisa, começou a chorar. Olha, eu fiquei tão chocado, porque foi repentino. Não sei. Eu naturalmente tentei consolá-la, sentei do seu lado, abracei. Só que apesar de tudo, ela não quis se abrir comigo. Simplesmente continuou dizendo aquilo que a gente ouvia e não acreditava, que não era nada, que ela só estava pensando em tudo que tinha de fazer no dia seguinte e tudo que tinha que fazer. Sabe, você conhece a pessoa, convive com a pessoa, sabe que alguma coisa diferente e não agradável está acontecendo. Para a pessoa de repente chorar assim do nada. E olha que eu insisti um monte, viu? Falei que ela podia contar comigo, falei por falar, né? Porque ela nem precisava ouvir para saber. De qualquer maneira, ela agradeceu, aos poucos foi se acalmando, mas não abriu o bico. Fiquei muito pensativo, confesso, e preocupado com ela. E como não ficaria? Eu nunca tinha visto minha mulher daquele jeito. Desde que a gente tinha se conhecido, que ela sempre foi assim uma pessoa muito alegre, de bem com a vida. Foi a partir daquele sábado que isso se tornou uma coisa assim meio recorrente. Sempre que eu ia ver a Fernanda, encontrava a mãe dela jururu. A expressão de que havia chorado, até isso. Sabe que até com a minha filha, eu tentei saber de alguma coisa, mas ela realmente, coitadinha, não sabia de nada. Imagine, 6 anos. Nem devia entender direito o que estava se passando com a mãe. Na verdade, nem a minha ex-sogra sabia de nada. Fosse o que fosse,
Ela não tinha compartilhado com ninguém. Tentei ajudá-la de todas as formas. Mas como ela não se abria, me vi de mãos atadas, né? E o tempo passando, e ela daquele jeito, triste, quieta, juro. Cheguei a pensar até que pudesse alguma coisa comigo. Ou então que... Porque eu pensei em tudo, né? De repente, será que ela não tá com uma doença grave e não quer contar pra ninguém? Olha que situação. Me cortava o coração de vê-la deprimida daquele jeito. Até que tempos depois, um domingo, eu liguei para ela. Pedi que ela se arrumasse a nossa filha, porque eu estava pensando em passar lá na casa delas para a gente almoçar junto. Só que eu falei e ela já retrucou. Fernando, melhor não, tá? Eu não tô no clima. Vamos fazer o seguinte, eu preparo alguma coisa pra gente almoçar aqui mesmo. E depois a gente conversa um pouco. Pode ser? Acho que já tá na hora de eu te contar umas coisas que... Olha, essa mulher tava tão esquisita. Quer dizer, mais esquisita do que já estava. Pelo menos, ela parece que deu uma abertura assim para conversar comigo. Claro que eu fiquei curioso. Até porque parecia que finalmente ela ia se abrir comigo, me contar o que estava acontecendo. Almoçamos. Depois, enquanto nossa filha brincava ali do lado, ela começou a falar. Entre uma coisa e outra, para minha surpresa, ela disse aquilo. Fernando, olha, eu nunca te contei, mas eu andei me envolvendo com um rapaz que eu conheci lá perto do meu trabalho. Ah, é? E como é que tá o namoro? Tá tudo bem? Não tem namoro. A gente já não tá mais junto. É por isso que você anda desse jeito? Triste, deprimida, chorosa? É por causa do cara? É, um pouco é sim. Mas não é só por isso. A verdade é que ele sumiu. Ele foi embora. Sem me avisar, simplesmente evaporou. Olha, bastou aquela pequena introdução para eu começar a me dar conta do que estava acontecendo. Ela tinha se apaixonado pelo sujeito, só que, pelo que estava contando, o sujeito tinha saído da vida dela assim, sem mais nem menos. O esquisito foi que não tinha me passado pela cabeça que ela tivesse estranha daquele jeito por causa de outro homem. Sei lá, porque eu não me atentei. Me passou tudo pela cabeça, menos isso. Perguntei. E você está sofrendo desse jeito por causa desse cara, então? Você gosta dele? É mais ou menos, Fernando. Na verdade, não é exatamente por isso que eu ando esquisita desse jeito. É que aconteceu outra coisa que não podia ter acontecido. Sabe, eu não esperava, foi... Tá, mas o que foi? Eu engravidei dele. Engravidou. Você tem certeza? Claro que eu tenho, né? Eu comecei a fazer até o pré-natal. E o filho é dele? Ela confirmou e logo seus olhos já ficaram marejados de novo. Olha, eu não sei explicar, mas senti uma coisa péssima quando ela me contou aquilo. Não tínhamos mais nada um com o outro. Estávamos separados há 2 anos. Só que saber que ela estava grávida de outro cara não me trouxe uma coisa muito boa, não. Pelo contrário, eu fiquei perturbado, para dizer a verdade. Repito, ela começou a chorar de novo e foi entre lágrimas que arrematou. Foi por isso que o Gustavo sumiu, você entende? Eu contei para ele que tinha engravidado, que ele era o pai, e desde então ele sumiu. Mas como assim, Karen? Ele não pode ter sumido assim do nada. Do serviço dele, ninguém sabe de nada. Alguém deve saber onde ele mora, por exemplo.
Ela só balançou a cabeça dizendo que não. Já tinha feito de tudo para localizá-lo, mas nem onde ele trabalhava sabiam dele, já que não era registrado, trabalhava por conta. Olha, a situação mais esquisita do mundo. Convenhamos, né? Ninguém some assim no mundo sem deixar uma pista. Depois ela começou a falar mal do cara, a se queixar dele. Chegou a dizer que ele não valia nada, que só tinha se aproveitado da situação. E até que se arrependia amargamente do dia em que aceitou o convite dele para se encontrarem. Até porque tudo começou aí. Olha, eu fiquei ali olhando para a cara dele, pensando, era por isso que ela andava daquele jeito. Agora dava para entender. Tinha o fato do cara ter sumido, mas tinha outro fato ligado a esse, que era pior ainda. Ela tinha engravidado e o sujeito tinha picado a mula. Aliás, coisa que muito homem faz, né? Ela falou, até porque eu perguntei de novo se ela estava gostando dele. Ela disse que no começo estava começando a gostar, mas que depois que ele tinha aprontado, todo e qualquer sentimento que pudesse, sabe, tá nascendo, se transformou numa coisa ruim. Olha, eu fiquei muito mal também com essa história, não vou negar. De todo modo, procurei não julgá-la, né? Pelo contrário, tentei até ajudá-la. Tentei oferecer conforto. Tanto que falei que ela podia contar comigo para tudo. E no fim, a aconselhei a abrir o jogo com a família também. Até porque, assim como eu, todos deviam estar muito preocupados com aquele jeito que ela vinha se comportando. E ela falou que sabia disso, que ia conversar com o pai, com a mãe, o mais breve possível. E de fato, ela deve ter feito isso. E, inclusive depois, a história se espalhou até entre amigos, conhecidos. E antes mesmo que eu comentasse alguma coisa com a minha família, tudo chegou ao conhecimento até da minha mãe. Que, claro, veio perguntar, né? Ô, filho, é verdade que a Karen tá grávida? Eu confirmei. Ela quis saber se eu tinha alguma coisa a ver com isso. Falei que não. Aliás, expliquei toda a história. Contei tudo do jeito que a Karen tinha me contado, para que não ficasse nenhum mal entendido. Olha, é claro que eu não me senti responsável pela Karen ou pela gravidez. Não teria nada a ver, né? Apesar de dizer que ela podia, de repente, contar comigo para tudo, eu estava sendo sincero quando disse isso. E o fato é que não tinha nada a ver com a gravidez. De todo modo, a criança seria meia-irmã da minha filha. Em resumo, como tinha prometido, lhe dei todo o apoio. Fiz tudo que estava ao meu alcance para que ela tivesse um pré-natal e, felizmente, tudo correu bem durante a gestação. Não vou negar. Ajudando do jeito que eu ajudei, estando presente o máximo que podia, eu comecei, digamos assim, a entrar na história também. Sabe, é uma história que mexe com a gente. Acompanhar o crescimento da barriguinha dela, a evolução da gestação, me fez voltar no tempo, de quando ainda éramos casados, da época em que ela engravidou da Fernanda. Eu viajei. E no fim, no prazo esperado, ela deu à luz ao menino, a quem resolveu chamar de Alessandro. Nasceu bem forte, o garoto, cheio de saúde, tudo correndo bem demais. Quer saber? Quando peguei esse menino no colo pela primeira vez, eu fiquei até emocionado. Objetivamente, não tinha nada a ver. Não era nem de longe o pai dele. Mas sabe, foi o que eu falei agora. Só mesmo o sujeito não tendo coração, para não se sentir emocionado. Já que eu acompanhei a gravidez, que ali o tempo todo ajudando, vendo a barriga dela crescer, e de repente
pego aquele bebezinho no colo. Quer saber? Até chorei. Chorei meio disfarçado, assim, pra não ficar com vergonha, mas chorei. Minha ex-sogra resolveu passar uns tempos com ela, na casa dela, para poder ajudar a Karen com o bebê nos primeiros tempos. E eu continuei indo ver a minha filha. E sempre que ia, lógico, acabava pegando o menino no colo. Sempre que eu comprava um presentinho, uma coisinha qualquer, para minha filha, comprava também uma para ele. Uma roupinha, um brinquedo. Era o irmãozinho da minha filha. Sabe, foi inevitável eu me afeiçoar à menina. Na verdade, foi inevitável me afeiçoar ao moleque. Minha filha já era para mim a coisa mais importante que eu tinha na vida. Eu seria capaz, e não estou exagerando, de dar minha vida por ela. Então, aquele amor todo que eu continuei visitando minha filha e visitando de carona o molequinho também. E era um menino tão esperto, olharzinho assim tão vivo e tão alegre. Sabe, nem parece que pelo menos parte da gravidez a mãe dele andou deprimida, triste. Ele não, olhar vivo, sempre sorrindo. Um encanto de criança. Até minha mãe, depois que o conheceu, se encantou por ele. Resumindo, foi acompanhando o desenvolvimento da criança desde o começo. Eu estava ali, inclusive, quando ele começou a dar os primeiros passinhos. E também quando ele começou a pronunciar as primeiras sílabas. E a minha filha era um grude com ele. Quer dizer, no começo, como costuma acontecer com qualquer criança, ela ficou um pouquinho enciumada, meio desconfiada, né? Achando que não estava ganhando mais a mesma atenção da mãe. Mas aos poucos, a birra foi passando e ela passou a se comportar como irmã que era do menino. Para ela, era um bebezinho que merecia atenção agora, não só da mãe, mas dela também. Era até engraçado ver o jeitinho dela com o bebê. Um domingo, lembro que a gente foi almoçar ali com eles. O pessoal da Karen também estava ali. E pelas tantas, eu comecei a brincar com o moleque. E minha filha ali do lado, no tapete. Até que, para minha surpresa, aliás, para surpresa de todos os presentes, tudo bem que ele já andava falando algumas palavras. Só que você nunca espera, né? De que jeito que você vai esperar uma coisa dessa? Olha, me pegou tão desprevenido que nesse dia o pessoal percebeu que eu chorei. Minha filha ali do lado, a gente brincando, eu brincando com o menininho. De repente, ele se virou, ergueu os bracinhos para mim e pronunciou aquela palavra. Papá. Olha, ninguém pode imaginar o impacto que aquilo teve em mim. Na verdade, impactou todo mundo, né? Todo mundo ficou em silêncio. Sabe, um olhando para a cara do outro, assim, com surpresa, porque a reação da Karen foi ficar olhando para a carinha dele, depois olhando para mim, espantada, sem acreditar. Eu, da minha parte, fiquei muito emocionado. Eu achava que ele, apesar de ser tão novinho, ficava prestando atenção na minha filha. Ela me chamando de pai o tempo todo, papai para cá, papai para lá, e acabou aprendendo com ela a dizer a palavra. Só isso para explicar. Fiquei muito, muito emocionado. Principalmente porque aquela foi apenas a primeira vez que isso aconteceu. Eu não era o pai dele, pelo menos não cientificamente, digamos assim. Na verdade, o seu pai era um tremendo cafajeste, que tinha abandonado a mãe dele assim que soube que ela tinha engravidado. Sumiu. Como pode
Meu Deus, um homem agia assim. Se ele soubesse o encanto de filho a quem tinha virado as costas. A verdade é que eu fui me acostumando àquela rotina de vê-lo me chamando de pai e fui me apegando a cada dia mais. Não tinha como ser diferente. Tem coisa que não adianta lutar. Sabe, tem coisa dentro da gente, dessa parte de emoção, de sentimento, que não adianta lutar, pode lutar a vida inteira contra, mas é uma coisa espontânea. E quer saber? Eu também não queria lutar contra isso. Pelo contrário. Até que uma quarta-feira à noite, eu ali em casa, e a Karen me ligou. E de saída, deu para notar que ela estava assim, nervosa, agitada. Sabe, percebi, mas não pensei que se relacionasse ao bebê. Ela falou que o menino estava com febre, que já tinha dado remédio, mas que a febre não baixava. E resumindo, acabei indo até lá para levá-lo ao médico. Não era nada demais no fim, nada assim muito grave. Ele foi medicado e, graças a Deus, melhorou. A febre, inclusive, baixou. Mas ela se assustou. Primeira vez que aquilo acontecia. E ela sozinha, sabe? Com a criança. Aliás, com 2 crianças, né? Ficou desesperada. E aí ligou para quem? Para mim. Depois, mais tranquila, ela se emocionou e falou: você tem sido tão bom pra gente, sabe? Pro Alessandro, principalmente. Você viu, né? Ele tá te chamando até de papai. Aliás, por que você não passa essa noite aqui com a gente? Dormir aqui, mas... sei lá, amanhã eu tenho de trabalhar. Eu já estava saindo pela porta. Aí ela me pegou assim pela mão e me puxou para dentro de novo. Como já tinha colocado as crianças na cama, estávamos ali sozinhos, eu e ela. E sabe quando tudo muda? Foi de repente que tudo aconteceu. Eu confesso que não esperava, juro que não. Mas aí ela se aproximou e me deu um abraço tão forte. Sei lá se era um abraço de agradecimento. E acabamos trocando um beijo na boca. Aí um beijo foi puxando o outro, mais outro. E parecia até estranho, né? Isso ocorrer assim, depois de tanto tempo. Me pareceu até durante aquele beijo que o tempo não tinha passado. Parecia que a gente não tinha se separado. Era uma boca que eu já tinha beijado tantas e tantas vezes. E parece que foi só naquele momento que eu senti aquela saudade, aquela falta. Aconteceu como se uma coisa estivesse aprisionada durante 2 anos e de repente libertada de uma hora para outra. Nos amamos como nos velhos tempos. No nosso, talvez melhor momento de intimidade de uma vida toda. Só que apesar disso, acabei não passando a noite ali com ela. Até pelo fato de realmente ter de levantar muito cedo para trabalhar. Mas ainda ficamos ali, um nos braços do outro, até quase 3 horas da manhã. Foi uma recaída? A palavra que usam para isso é mais ou menos essa, né? Só que teve uma segunda recaída. Depois de uma terceira, aconteceram outras noites de amor. Uma mais quente do que a outra. A verdade é que estávamos nos reaproximando como casal. Comecei a passar os finais de semana ali com eles, dormindo juntos na mesma cama. E depois que a gente se separava, eu nunca imaginei que fosse acontecer. Talvez a gente deva o fato de termos reatado a esse menino. É porque foi ele que nos reaproximou. Disso eu não tenho dúvida. Uma noite, ficamos um tempão ali na cama, conversando.
eu e ela me confessou que nunca tinha me esquecido, nunca tinha se conformado totalmente com a nossa separação. Mais do que isso, ela quis saber: você acha que ainda tem alguma chance para nós dois? Olha, não sei, viu? Esse tipo de coisa é tão delicada, né? Mas eu acho que vale a pena fazer uma tentativa, por que não? Quer dizer, se você também quiser, né? Como resposta, ela sorriu. Falou que era tudo o que ela mais queria na vida. E eu ainda fui além. Sem ela me pedir nada, resolvi registrar o Alessandro no meu nome. Até porque, quem era o pai de verdade desse menino? Era eu, sabe? Uma coisa muito clara, pelo menos para mim. Era eu. Agia como tal, sentia como tal. O outro, aquele que, enfim, aquele não valia nada. Nem lembrava que tinha engravidado uma mulher. De modo que, embora cientificamente não fosse, na prática, no dia a dia, o pai era eu, e nada melhor do que ir lá fazer o documento. Eu sou o pai e quero assinar essa bagaça aí. E fui lá e assinei. É meu filho. Alguém vai dizer que não? Voltamos a morar juntos na mesma casa, a ser uma família. E olha, foi a melhor decisão que eu podia ter tomado. Não só pelas crianças, mas por nós dois mesmo, eu e ela. Sei lá, a nossa separação deve ter sido um tempo que a gente precisava. E foi necessário para botarmos nossas cabeças em ordem, reavaliarmos o que é a vida para nós dois. E reavaliarmos os sentimentos também. O que a gente sentia depois de ter amadurecido e ter feito coisas que não tinha feito lá no passado. Quem sabe possa dar certo. Foi o que ela me perguntou naquela primeira vez. E eu respondi: por que não? Por que não? Tô sozinho, você também tá. Você morando com 2 crianças, sozinha nessa casa. Por que não? Eu posso vir para cá. E quer saber? Vou vir mesmo. E vou assinar os documentos para ter a paternidade oficial desse moleque. E agora? Sabe, parece que estamos ainda mais unidos. Nosso casamento, que na verdade teve aquele espaço assim de separação, ele parece hoje em dia mais fortalecido. Nós dois parecemos ainda mais certos daquilo que queremos como casal, como família. Me sinto seu marido, pai de 2 agora. E ela, acredito que também se sinta a minha esposa. Como sempre foi e nunca deveria ter parado no meio do caminho, mas é que parou. A vida oferece oportunidade para a gente repensar a vida e reconhecer quando uma coisa vale a pena. E se tem uma coisa que valeu a pena na minha vida, foi recuperar o amor dessa mulher e ter assinado a paternidade desse meu filho. Voltei para uma mulher madura que sabe o que quer e com um acréscimo. Tinha só uma filhinha, agora tenho 2. 1 de cada sexo. Aí eu pergunto: pode haver, meu Deus, homem mais feliz nessa terra?